Olha só essa notícia que vem de Goiás. 3 comunidades construíram 5 cadeias que são administradas pelo governo do estado. E outras 3 vão ser inauguradas nos próximos meses. Os moradores mesmo se juntaram, compraram material de construção e fizeram as cadeias. Não esperaram pelo poder público. Quem veio bater um papo com a gente sobre isso é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom? Tudo jóia. Bom, já começo com uma pergunta polêmica. Claro que é muito legal a comunidade se juntar e resolver um problema. Mas isso não deveria ter sido feito com os dinheiros pagos, com o dinheiro pago pelos impostos? É uma boa pergunta, na verdade essa daí é a pergunta de $1 milhão. Equivale uma nota essa pergunta, porque aí a gente vai envolver alguns modelos de entendimento do que as pessoas acham ou compreendem do que é a política. Mas antes de falar disso, eu estava lendo um estudo essa semana que tratava justamente desse tema. Até curioso comentar isso aqui no programa, porque um estudo que foi feito por um site chamado Impostômetro, que mede o tanto de impostos que o Brasil paga, que o brasileiro paga nos últimos anos e diariamente, por segundo, o site mede. E aí tem um estudo interessante lá falando o seguinte, que em 2015 eles fizeram uma avaliação mundial de 30 países do mundo em relação àqueles que dos serviços prestados em relação ao imposto que a gente paga. Então, foi feito um índice para medir qual que é o nível de satisfação das pessoas pagando imposto e tendo de volta o serviço prestado. Uhum. E aí o Brasil, dos 30 países, ficou em último lugar, é claro. Por que o Brasil ficou em último lugar? Porque a sensação que a gente paga os impostos e nada volta acaba se confirmando com esses estudos. No sentido de que o imposto é muito pago pelo brasileiro, mas não tem retorno. E por que isso normalmente acontece? Porque para a gente conseguir falar de imposto ou para conseguir citar esse exemplo de que as pessoas construíram por conta própria presídios, a gente vai falar de orçamento público. E aí, para entender o orçamento público, já é um outro problema. Então, quer dizer, o grande problema da questão nacional é justamente compreender por que o orçamento público ele não tem eficiência, por que ele não chega na área de investimentos. Você acredita que isso tem a ver com o alto índice de corrupção no país ou realmente é uma má gestão? É uma soma de fatores. É um pouco da corrupção, a má gestão e também o modelo que é imposto no Brasil. Quando a gente olha lá a lei de responsabilidade fiscal, que resolveu uma grande questão do limite dos gastos do município, uma lei de 2000, que deveria ser básica. Ou seja, o que a lei de responsabilidade fiscal diz basicamente? Não posso gastar mais do que eu arrecado. É o que a gente faz na nossa economia de casa, é aquilo que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. E aí a lei de responsabilidade fiscal veio justamente trazer isso, de que o gestor público ele não pode gastar para além de X valor em relação ao limite de pessoal. Hoje a máquina pública do Brasil, estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros do país comprometem quase 90% das receitas com salário de servidores, seja com aposentadoria ou com os ativos. Quer dizer, o que sobra para investir? Quase nada. O custeio e a manutenção da máquina em relação ao custeio e também em relação ao pessoal, ao pessoal em si, é muito grande. E aí não tem nada de investimento, é quase uma parcela mínima. Basicamente, de 10% a 15% dos governos municipais, nacional e estaduais do Brasil investem em retorno para a comunidade. Então, é uma soma de fatores. A gente fala da corrupção, fala dessa questão dos investimentos e também é uma má gestão do próprio dinheiro público. Agora, Tiago, do que a gente acompanhou um pouquinho, claro, bem pouquinho, né, dessas operações que foram feitas e tal, percebe-se que há muita, vou usar uma palavra aqui, maracutaia na hora de fazer um negócio com uma empresa que vai construir determinada coisa, ou seja, tem sempre muita gente ganhando um dinheiro acima do que deveria ser o dinheiro corretamente enviado para essas empresas. A gente tem observatórios que fazem análises, a gente tem portais de transparência, mas ainda é muito difícil a gente conseguir fazer com que a coisa ande no caminho certo, reto, justo, né? Ah, sim, melhorou muito essa questão de gestão fiscal e transparência no Brasil. Com a lei da transparência que é de 2011, ela veio justamente trazer isso para o setor público. Está na internet, é público, todos têm que cuidar, porque de fato é público, faz parte da comunidade. E essa lei melhorou muito a questão de transparência nacional. Maringá, é claro, está muito adiante em relação a isso, no Poder Executivo, Legislativo, Municipal, só que as demais cidades ainda precisam se familiarizar com esse tipo de situação. E aí a gente volta naquela sua pergunta, né? Será que
as pessoas têm que fazer? Será que o Estado precisa fazer ou não? Por que eu disse que é uma discussão complicada? Porque passa por todos esses pontos e também um pouco conceitual. Depende muito daquilo que você entende do que é política. Eu vou fazer um Estado mais forte, um Estado que vai prover as coisas, que vai arrecadar mais, que precisa gerir melhor o dinheiro público e tornar as cadeias ou as prisões públicas, ou eu vou fazer um Estado que pode conceder isso para a iniciativa privada? Depende do gosto do eleitor. E aí, de novo, a questão volta para o eleitor. Como é que ele vai escolher o seu candidato e qual que é o projeto que ele escolhe para o país? Uma coisa importante de lembrar é que o que é público não é que não é de ninguém, né? É de todo mundo. Exatamente, e é um dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Volta e meia aparecem aqueles vídeos lá nas nossas redes sociais. Alunos destruindo sala de aula, pichadores destruindo o patrimônio público, gente quebrando o campo de futebol, destruindo vestiário, roubando fiação. Tudo isso vem da onde? Desse mais de 1 trilhão de impostos que a gente já pagou esse ano. Então, quer dizer, tudo isso passa justamente pelo pagamento dos tributos. Se a gente está pagando imposto, é claro que a gente precisa manter aquilo que é público organizado. E não é porque não tem ninguém cuidando, não tem um guarda, uma câmera, que a gente vai acabar destruindo. E isso custa caro. Toda vez que tem um problema em qualquer obra pública, tem que se abrir uma licitação, gasta tempo de servidor, gasta dinheiro, e aí tem que ser reparado esse equipamento público. Tiago, dá para a gente dizer que quando as pessoas entram nas políticas públicas e realizam atitudes como essa, são pessoas que realmente estão preocupadas com a comunidade e agem de uma certa forma, de forma coerente. Porém, é preciso também haver mais cobrança, né? Já que a gente é sobretaxado em tudo, né? Em escola, em segurança e tudo mais. Exatamente. Por um lado, a gente fica feliz, surpreso. Eu vi essa notícia esses dias e falei, nossa, sensacional. As pessoas se mobilizaram, cansaram de esperar o Estado e quiseram fazer alguma coisa para mudar a vida delas. Só que, por outro lado, também a gente tem que cobrar quem está ali eleito e tem que participar da vida pública. Eu sempre costumo falar isso, já falei isso aqui várias vezes aqui no Comunidade do Conhecimento e outras entrevistas também, que as pessoas precisam sim ter o sentimento daquilo que é público, participar de maneira cidadã daquilo que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu país, e não somente ser aquele inconformado de rede social que tudo critica, mas sim entender por que o sistema político está assim e o que dá para aprimorar, principalmente na gestão pública nacional. E ficar atento na hora das urnas, né? Principalmente. Você vê que tudo passa pela fiscalização, pelo acompanhamento que é do cidadão e principalmente na hora do voto, que acontece a cada 2 anos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? A gente que agradece.